Muito boa noite, irmãos e irmãs encarnados. Muito boa noite aos irmãos desencarnados que estão aqui presentes também. Casa cheia hoje, que é muito bacana. Hoje topou para este irmão falar de um assunto, por isso que eu trouxe o Amansa Burro aqui, falar de um assunto extenso e muitas vezes contraditório do ponto de vista humano. O poder da fé. Antes de falarmos de fé, é importante entendermos o que existia antes de Jesus. Como é que era a fé nessa época, né? O que era crer nesta época? Falamos aí do primeiro século antes de Cristo, onde na Judéia, né, uma província do Oriente Romano, existiam facções, e estas facções elas se digladiavam o tempo inteiro, formadas basicamente por duas facções, né? Uma dos aristocratas e a outra dos sacerdotes. Os aristocratas eles se beneficiavam, né? deixavam a Roma dominar toda a situação porque eles se beneficiavam comercialmente. A gente traduz isso em dinheiro, né? Em espécie. E os sacerdotes, apoiando Roma, eles se beneficiavam do monopólio religioso. Então ficava muito claro, né, que cada um tentava defender a sua fatia de poder no antigo Império Romano. E aí nessa esfera, né, de facções aí na época romana, nós tínhamos basicamente duas seitas judaicas, né? Uma era dos fariseus, que defendiam a vida religiosa e estudavam a Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. E os outros eram os essênios. Os essênios, eles defendiam, né, vejam que a gente puxa a brasa aí para o lado de Jesus, eles defendiam que um Messias viria à Terra para finalmente, né, trazer para os judeus a sua independência total. E aí nesse mar de seitas e confrontos políticos lá em Roma, né, lá em Belém, nasce um judeu chamado Jesus Cristo. E aí a gente vai ouvir falar muito de Jesus Cristo lá pelos seus 30 anos, quando finalmente Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. Aí Cristo, a partir do seu batismo, ele começa efetivamente a fazer suas pregações. E aí, quando Cristo faz, né, ele dá o famoso Sermão da Montanha, né, descritos lá nos evangelhos de Mateus e Lucas, aí sim ele começa a pregar a sua forma, né, o seu modo cristão de trazer amor e paz ao mundo, que é a moral, a igualdade entre os homens, o amor ao próximo, o perdão. E casualmente, né, falamos das mesmas questões que o Espiritismo se embasa. Depois dessa questão de Cristo começar a pregar, os judeus então passaram a entender que Cristo era aquele Messias Salvador, então falado pelos essênios no primeiro ano antes de Cristo. E aí se tem notícia de que realmente o cristianismo começou. Notem que cristianismo aqui, nós não estamos puxando para religião nenhuma. Cristianismo, estamos falando pelo simples fato de ele ser a crença em Jesus Cristo. Por isso o nome, cristianismo. E aí, depois da gente entender um pouquinho o que tínhamos antes, né, de Cristo vir à Terra, nós vamos entender um pouquinho quais são os significados da fé, né? A fé, numa descrição geral, é uma crença não baseada em evidências. A fé é um meio de demonstrar as realidades que não se vê. Essa é uma descrição geral. De acordo com os nossos benfeitores espirituais, a fé é a mãe de todas as virtudes.
Na minha humilde opinião, depois do amor, o sentimento maior que o ser humano pode ter é a fé. Muitas vezes um sentimento não explicável, né? Às vezes a pessoa tem fé e ela não sabe por quê. Fé significa entregar-se de alma. O corpo a gente já entrega porque ele está junto com o espírito, né? Mas entregar-se. Fé não é somente se envolver, fé é se comprometer. Fazendo uma alusão, né? Uma alusão ao famoso café com ovos e bacon, né? No café com ovos, a galinha, ela se envolve, o porco se compromete. Isso não quer dizer que quando eu me comprometer com a minha fé, eu vou padecer, né? Não quer dizer isso. Quer dizer que quando eu me comprometer com a minha fé, eu estou assumindo a fé verdadeira. E aí nós temos aí algumas curiosidades relativas à fé. Primeiramente, a gente tem a fé natural. O que é a fé natural, né? É aquilo que durante a vida inteira a gente tem, mas muitas vezes a gente nem sente. Eu faço uma pergunta aqui. Alguém aqui já viajou de avião? Levanta a mão. Tá, bastante gente, né? Eu também já viajei de avião. Alguma vez, algum de nós, né, entrou no avião, foi até a cabine e perguntou: ô, seu piloto, o senhor tem atestado de sanidade mental? O senhor, quantas horas o senhor voou essa semana? O senhor está apto a me transportar? O senhor, quantas horas de brevê o senhor tem? O senhor já está acostumado com um avião desse tamanho? O senhor só dirige, né, aviãozinho menor? E nós pagamos a passagem ainda. Já imaginaram a situação, né? A gente chega lá e pergunta para o piloto assim: seu piloto, o senhor fez tomografia, ressonância, ecografia? O senhor fez exame de sangue? Como é que estão as suas carótidas? A gente não faz isso, né? Mas a gente voa. Já imaginaram a situação? A aeromoça, está todo mundo no avião, em voo, né? A aeromoça abre a porta e diz assim: algum de vocês sabe pilotar avião? Nós temos um pequeno probleminha, o piloto desencarnou e o copiloto entrou em choque. Algum de nós pergunta sobre a saúde do piloto quando entra no avião? Mas a gente entra no avião, não entra? E aí a gente confia que o mecânico que mexeu no avião era capaz e que o avião não vai ter pane. E isto é o quê? Isto é fé. Posso ser ateu no sentido explícito da palavra? Posso. O livre-arbítrio me permite. Mas o ateu tem fé. Porque quando o ateu, ou qualquer um de nós, entra num ônibus para fazer uma viagem, a gente não senta com o motorista e pergunta: o senhor tomou alguma coisa ontem? O senhor dormiu bem? O senhor tem carteira de motorista? Está na validade? Tem motorista extra? Porque a minha viagem dura 36 horas. Eu nunca perguntei isso para o motorista do ônibus. Eu viajei. Mas a gente tem fé que o ônibus vai chegar no destino e a gente vai chegar bem, não tem fé nisso? Quando a gente entrega o carro para o mecânico, a gente não tem fé no mecânico que ele não vai deixar nada errado para que a gente se acidente. Alguém já entrou aqui numa sala cirúrgica e perguntou para o médico: doutor, o senhor está acostumado a fazer essa cirurgia aí? O senhor vai fazer em mim? Eu tenho chance de sobreviver? A gente nunca pergunta, né? A gente pergunta quantas faculdades ele fez, qual é a especialização, mas a gente tem fé que vai deitar na mesa cirúrgica e vai acordar bem, né? Isto é fé. A agricultura é uma das maiores demonstrações de fé que nós temos. O agricultor, quando ele planta, ele sabe que ele vai colher. O agricultor depende das condições do tempo, depende do tipo de plantio, depende de uma praga, depende do defensivo agrícola, mas ele planta, porque a fé dele diz que ele vai colher. Então, existe a fé natural, que é aquilo que é natural, é nato da pessoa. Eu tenho fé porque eu confio. Eu tenho fé em Jesus e em Deus porque eu confio neles. Quando eu entro num restaurante, eu vou lá na cozinha e pergunto: o chefe, tem alguma possibilidade do senhor me envenenar hoje?
A gente não entra no restaurante e pergunta para o chefe se a comida está estragada, se já passou da validade. A gente entra, come e sai satisfeito, porque a gente entrou confiando que a gente seria bem atendido e comeria uma boa refeição. Isto é fé. E mesmo que eu não creia em Deus, mesmo que eu não creia em Jesus, isto é fé. Ou seja, não adianta, todo ser humano tem fé. Quando a gente passa a vida inteira se preparando para a aposentadoria, a gente tem certeza que vai se aposentar e vai curtir aquela aposentadoria? Normalmente não, né? Porque a minha ficha pode ser a 3 pode ser amanhã. E aí eu subo. Quer dizer, eu desço, né? Não sei. Vai caber aí do plano superior e do que eu fiz nessa vida. Mas a verdade é, nós passamos a vida preparando para quando nós envelhecermos, nos preparando. Nós ouvimos falar de átomos, né? Alguém já viu um átomo? Eu nunca vi um. Mas a gente acredita no átomo, né? E a gente acredita que a bomba atômica ela é o resultado da fusão dos átomos. Eu não participei da construção da bomba atômica, ainda bem. Mas a gente crê, a gente acredita que lá no meinho da fusão nuclear tem os átomos trabalhando. Quando eles se encontram, é um boom. Então, nós acreditamos, nós temos fé naquilo. Embora nós não participemos. A história da Terra, ela é narrada não só pelo Espiritismo, mas ela é narrada na história. Quantos de nós aí no banquinho escolar tivemos a oportunidade de estudar história, de estudar a biologia da Terra, a fauna e a flora, o surgimento da raça humana? A gente estava lá quando a Terra surgiu? Talvez, né? Nós não lembramos. Agora, o fato é que nós acreditamos que a Terra surgiu daquela forma, daquele jeito, que ela evoluiu daquele jeito. Esta, meus irmãos e irmãs, não é nada mais, nada menos do que a fé natural. Então é muito difícil dizer, né, um ser humano dizer assim, eu não tenho fé. Tem. Tem, desde a hora que tu acorda até a hora que tu dorme, tu tem fé. Eu sou ateu, respeito, parabéns, mas tem fé. Caso contrário, não faria nada na vida, né? Porque na nossa vida tudo é confiança. Nós entregamos a nossa vida nas mãos, em veículos, em procedimentos, diretamente, sem saber se nós sairemos vivos ou não. E a verdade é que, às vezes, a gente tem uma dificuldade de entregar a nossa vida para Cristo Deus. E são aqueles que mais nos amparam. E cada um de nós tem uma história de vida que acaba comprovando isso. Que Cristo e Deus realmente existem. Daqui a um pouco nós vamos, um pouquinho mais adiante aqui no texto, e nós vamos falar sobre a controvérsia entre ciência e fé. E a gente vai ver que as coisas estão mais perto do que a gente imagina. Alguém já observou o poder que uma mãe tem sobre um filho ou uma filha quando o filho ou a filha estão doentes? Alguém já notou a palavra de uma mãe ou mesmo de um pai quando o filho está abatido? O que essa palavra faz? O que o carinho de mãe faz e às vezes até cura? Isto é fé. A criança muitas vezes tem fé na sua mãe. Muitas vezes a gente está acostumado com pessoas, né, que têm o dom da cura. E Jesus nos ensina, né, por algumas parábolas, que a cura é o exercício da fé. E que se a gente tem fé, a gente cura. E a gente sempre tem que lembrar que além da nossa fé, existe uma coisa chamada merecimento. E muitas vezes, pelos meus atos de vidas passadas, eu tenho muitos resgates a fazer nessa vida. E aí, infelizmente, às vezes, eu tenho uma fé quase inabalável, mas ela não me cura. Por quê? Porque eu não devo ser curado. Eu tenho algo a resgatar, eu tenho algo a passar nessa vida.
e eu preciso passar por aquilo. Depois disso nós temos a fé despertada, né? A fé incitada. Essa eu acho que é a fé mais bonita de todas, né? Kardec, lá no capítulo 19 do Livro dos Espíritos, ele nos traz que muitas pessoas nascem com fé. Não aquela fé de entrar no avião, que nem a gente falou, e confiar que o avião vai nos levar a algum lugar, mas fé em Deus e em Jesus. E aí, ele nos diz, os Espíritos nos trazem que estas pessoas que já têm a fé inata, elas já viveram a fé na sua outra encarnação, na sua encarnação anterior ou nas anteriores. E as pessoas que muitas vezes não despertam a fé nesta vida, muitas vezes elas não viveram a fé na vida anterior. Então elas não sabem como é isso. Mas, como diz Kardec, basta uma centelha muitas vezes para que a gente desperte a fé. Eu conheço pessoas muito especiais que, de certa forma, mantinham a fé à distância. E hoje elas acreditam. Hoje elas acreditam num poder maior. A fé, segundo o Espiritismo, segundo Allan Kardec, a fé é um sentimento que comporta entendimentos diferentes. A fé como crença, e aqui tem uma questão muito importante, porque nós cremos na existência de Deus, nós cremos na existência da alma, nós cremos na reencarnação, porque o Espiritismo nos ensina isso de diversas e verdadeiras maneiras. Mas a gente tem que separar muito bem o que é a fé cega e o que é a fé raciocinada. Dias atrás, eu não sou muito de ficar nas redes sociais, mas dias atrás eu recebi uma mensagem de um amigo pelo WhatsApp e quando eu abri era o Facebook. E aí o Facebook ele tem aquela coisa que depois que vem aquela mensagem lá que o amigo manda pra gente, tem várias centenas de milhares de outras, né? E aí eu fui sair do Facebook, ali corri e tinha um aviso de um rapaz, eu vi pela foto que ele era novo, de um ciclone extratropical que estava chegando no Rio Grande do Sul na semana passada. Mostrava até a foto do olho, não era um ciclone, na verdade era um furacão, ele se expressou mal. E aí eu achei aquilo curioso, porque eu já tinha visto aquela foto em algum lugar. E aí, como eu sou um cara muito chato, minha profissão é auditor, eu fui lá, botei aquela imagem no Google, mandei procurar e o Google trouxe o mesmo aviso de ciclone de 2021 no Rio Grande do Sul. E aí eu observei o seguinte, eu me dei o trabalho de contar, tinham 37 comentários sobre aquele ciclone que ia avançar sobre o Rio Grande do Sul. E os 37 comentários, eles diziam assim: Deus ajude o Rio Grande do Sul de novo. Deus proteja o Rio Grande do Sul. Que Jesus intervenha. E eu determino, nenhum mal vai atingir os gaúchos. Deus há de salvá-los. E assim foi, 37 mensagens somente de conteúdo divino. E aí eu pergunto, aquilo ali era verdade? Não era. Era um boato. Por que alguém cria um boato numa rede social? Porque esse boato ele gera likes, né, curtidas, ele gera comentários e muitas vezes esses comentários e curtidas eles monetizam, eles geram dinheiro para a pessoa que manda. E eu ia escrever, né, ali ia colocar o meu comentário. Será que alguém verificou que isto é verdade? Se isto é verdade? Então, irmãos e irmãs, este é um exemplo da fé cega. As pessoas colocam aquilo na boa intenção, sim, mas cegamente, porque alguém disse. Então observem, tempos atrás tivemos em outro país, não precisamos citar qual, um reverendo de nome curto que levou 180 pessoas ao suicídio. Elas tinham uma fé cega neste reverendo.
E aí eu pergunto, a culpa é do reverendo ou é de quem tinha fé cega nele? Porque quando a fé é cega, ela age como se a gente estivesse andando e alguém estivesse nos empurrando. A fé cega funciona assim. A fé cega, ela não busca a verdade, a fé cega acredita. O mundo vai acabar amanhã, eu acredito. Oh, mas faz horas que alguém está dizendo que vai acabar amanhã. Será que eu procuro a verdade sobre isso? Diferente da fé raciocinada. A fé raciocinada é a fé que pensa. A fé raciocinada, ela é calma, ela é pacífica, ela tem razão, ela é perseverante. A fé raciocinada é aquela que faz com que o trabalhador que perde o seu emprego e tem 5 filhos para sustentar, ele não entre em desespero. Ao invés de se afundar em murmúrios, em depressão, em deixar a família nervosa porque amanhã nós não vamos ter o que comer, ele pensa diferente. A fé que ele tem dentro dele diz, eu vou conseguir outra oportunidade. Porque eu tenho força, eu tenho vontade, eu tenho vida. Eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu tenho plano superior junto de mim. E este é o pai de família que traz serenidade para a sua família, através da sua fé. Se a nossa fé, ela nos comanda beneficamente, todos os nossos caminhos estão abertos. Se eu pensar com muita força em algo que eu quero muito, ele é palpável, eu não estou pedindo o impossível, e às vezes o impossível ele é executável, as coisas acontecem. Se a minha fé, lá na frente eu tenho certeza que eu terei satisfação porque eu ajudei alguém, porque eu me ajudei e isso me possibilitou ajudar alguém, as coisas vão acontecer. Elas estão acontecendo. Caso vocês não tenham notado, o nosso Brasil está para passar por mudanças. Porque coisas vêm à tona. E aqui eu não estou falando de política, estou falando de conduta. Ética e moral, que era o que Jesus Cristo sempre pregava e sempre prega para nós. E que os Espíritos nos trazem. O homem de bem. O homem de bem é aquele que exercita a sua fé para o bem. É aquele que traz o benefício para si e para as pessoas que o rodeiam. A fé, ela pode ser transmitida. Eu posso transmitir a fé por um abraço. Lembro sempre da passagem de Bezerra de Menezes, após atender seus pacientes gratuitamente. Bezerra de Menezes vinha caminhando lá nas ruas do Rio de Janeiro e ele vinha sem um tostão no bolso. E um rapaz o encontrou e pediu se ele poderia ajudar com alguma coisa, porque a família dele estava passando fome, a família do rapaz. E ele estava sem emprego. E Bezerra de Menezes puxou um bolso, puxou o outro, puxou os outros e nada de dinheiro. Porque ele atendia de graça, ele não recebia. E aí ele disse, acredita em Maria de Nazaré? E ele, sim, acredito. Posso te dar um abraço em nome dela? E aí ele abraçou esse rapaz. E esse rapaz chegou em casa e abraçou da mesma forma a família dele. Cerca de um mês depois, esse rapaz foi procurar Bezerra de Menezes no consultório onde ele atendia. E aí ele perguntou para o Bezerra de Menezes, doutor, o senhor lembra quem eu sou? E ele disse assim, meu irmãozinho, eu não consigo lembrar porque eu atendo centenas de pessoas. Aí ele disse assim, o senhor me deu um abraço no dia que eu vim lhe pedir uma ajuda. Aí eu lembro quem tu é. Está tudo bem, meu irmão? Ele disse, quando eu cheguei em casa eu abracei meus filhos, minha esposa com a mesma intensidade daquele abraço que o senhor me deu. E por incrível que pareça, na outra manhã eu estava procurando emprego na rua e ao dobrar uma esquina eu encontrei um grande amigo de décadas que eu não via. E ele me disse, fulano, tu ainda trabalha com obra? Sim, trabalho e estou desempregado. Aceita ser chefe da nossa obra? Nós estamos começando um empreendimento e precisamos de alguém competente. Coincidência? Não sei.
Mas o fato é que a fé de Bezerra de Menezes se transferiu, de certa forma, a ele, que ele transferiu para sua família. E aquilo acabou resolvendo um grande problema para a família dele e para ele. Ele comentou com Bezerra de Menezes que a família então tinha o sustento, inclusive ele estava conseguindo ajudar outras pessoas. A fé é a mãe de todas as virtudes, como diz o Espiritismo, e a fé, ela move montanhas. Quando Cristo disse isso, ele quis dizer com o termo montanhas que as montanhas são as nossas depressões, são os nossos sofrimentos, são as nossas faltas, é a nossa falta de dinheiro, é a nossa falta de comida, é a nossa falta de emprego, é a nossa falta de paciência, a nossa falta de carinho, a nossa falta de amor. Essas são as montanhas que a fé pode mover. Essas são as montanhas que o poder da fé é capaz de mover. Durante a nossa vida, a nossa existência, nós acompanhamos seres extremamente iluminados no planeta Terra. Eles usavam a sua fé, combinada com Jesus, combinada com Deus e combinada com eles mesmos. Alguém já deve ter ouvido falar de Zé Arigó, Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros, que curavam, que traziam informações importantes para as pessoas, que muitas vezes resolviam problemas de vida. Todos estes seres sempre tiveram muita fé. A fé os moveu. E quando nós nos deparamos com as dificuldades da vida, é aí que a gente tem certeza se tem fé ou não. A doença, a dificuldade financeira, as coisas que batem à nossa porta, nem sempre sorrindo, mas que vêm para nos trazer uma lição, e isso é muito importante que nós entendamos, que às vezes a nossa fé não está sendo posta à prova, nós estamos sendo postos à prova. E é no exercício da fé que a gente passa por essas provas. Jesus nos deu essa mensagem antes de partir e depois. Deus nos traz isso. E na nossa fé a gente sempre deve entender que Deus, Jesus e o plano superior nunca querem o nosso mal. A vida tem um ciclo terreno e espiritual. Esses dois ciclos se multiplicam tantas vezes quanto forem necessários. Mas em todos esses ciclos que a gente vem à Terra e volta para o plano espiritual, a gente deve manter a fé. Nosso mundo, ele está do jeito que está porque nos falta fé. Muitas vezes nós pensamos com o olho do poder e o olho do dinheiro e esquecemos da fé. Porque quem pratica a fé, pratica caridade, pratica amor, pratica o bem. O homem de bem, ele usa a sua fé para o bem. Nosso tempo é bem curto, fé, a gente poderia falar aqui durante, 2 semanas sem parar. Mas eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter falado sobre esse assunto tão especial e do qual eu respeito muito e tenho ele comigo com muita seriedade, muita prática da fé. Hoje seria um dia que eu não deveria estar aqui, porque os afazeres e as intempéries da vida durante o dia foram tremendos. Mas eu comecei o dia com fé e eu tinha certeza que o dia ia acabar bem. Estou aqui falando com vocês. Eu espero, meus irmãos e irmãs, que os bálsamos de saúde que estamos recebendo aqui, junto com a nossa fé, sejam suficientes para iluminar os nossos lares, as nossas comunidades, a nossa vida. Queria agradecer a todos pela presença e, como disse a irmã Dulce, não esqueçam de fazer o Evangelho no lar, porque além de uma demonstração muito grande de fé, ele traz muita coisa boa para o nosso lar, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo. Gostaria de agradecer aqui algumas presenças que vieram de muito longe, de Praia Grande, Santa Catarina,
e que vão levar a nossa mensagem lá pro canal Espírita Vinha de Luz, que está no YouTube, na qual já palestramos antes e que tem conteúdos muito bons, conteúdos que não é para monetização, é para o crescimento pessoal e espiritual. Então, muito obrigado a todos. Pedimos que vocês se mantenham nos lugares de vocês, porque logo em seguida todos serão chamados para o passe. Desejo uma ótima noite a todos, uma boa estada nessa casa de paz, luz e amor. Sejam sempre muito bem-vindos.